Qual a melhor associação de proteção veicular escolher para proteger o seu veículo? Bem, nesse vídeo vamos falar de um tema um pouco polêmico. Sou o Thiago Henrique e seja bem-vindo ao canal Mister Proteção, e nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como você escolher qual a melhor proteção veicular para proteger aí o seu veículo. Mas antes de passar essas dicas, vai se inscrevendo aí no nosso canal, ativando o sininho para você receber notificações. Se você gostou desse tipo de assunto, para você ficar por dentro aí de novidades que irão aparecer aí no nosso canal, falando sobre proteção veicular, seguro, rastreamento, vamos dar diversas dicas. Então deixa aí seu like, comenta aí, deixa um comentário aí e que vamos responder todos os comentários. Bem, se você está preocupado em qual a melhor associação de proteção veicular você tem que você precisa escolher aí para proteger o seu veículo, aqui eu vou te dar algumas dicas de como você escolher, como você realizar essa pesquisa você mesmo aí, sem sair de casa, utilizando apenas seu celular. Você vai conseguir fazer essa pesquisa de qual a melhor proteção veicular. Sem enrolação, vamos para as dicas. Vamos nessa! Eu separei aqui 4 dicas de como você aí conseguir escolher qual é a melhor proteção veicular para acobertar o seu veículo aí. Eu vou falar brevemente quais são as 4 dicas e depois eu vou dar alguns exemplos de cada uma, como é que funciona e como é que você vai realizar esse tipo de pesquisa para ver aí qual a melhor proteção veicular se encaixa mais no seu perfil e o tipo de veículo que você tem. A primeira dica que eu vou dizer aqui para vocês vocês precisam fazer uma seleção aí dos benefícios, quais são os benefícios que aquela associação passa para você. A segunda quanto tempo essa associação ela já está no mercado, então você precisa fazer uma avaliação de quanto tempo ela está no mercado, saber qual é a experiência que ela tem. A terceira dica se você conseguir o contato de algum amigo ou alguém assim que já faz parte de uma determinada associação que você está escolhendo, ainda está na dúvida, então a dica desse amigo pode ser importante. Se você tiver alguém conhecido que faça parte de uma determinada associação. E por último, o Reclame Aqui. O site do Reclame Aqui é uma ferramenta aí poderosíssima para você descobrir se aquela empresa que você está querendo fazer parte, que está querendo aderir ao serviço, se ela está conseguindo entregar o que ela promete. Então o Reclame Aqui, ele é um site que te auxilia bastante aí quando você vai fazer essa pesquisa aí de satisfação dos clientes que ela já tem. Então o Reclame Aqui, ele aí, vamos dizer assim, que ele é um dos principais aí tomadores de decisão que você vai utilizar. Que merda, hein? Sabia não? Bem, eu vou falar de cada uma dessas dicas e citando um exemplo de cada uma. A primeira dica que eu passo para você, como eu falei, eu fiz a citação da lista. A primeira dica que eu passo para você saiba selecionar os tipos de benefício de acordo com sua necessidade. Quando você estiver tratando lá com o consultor, o representante da associação que estiver oferecendo para você os benefícios lá, você precisa perguntar para ele ou solicitar para ele enviar para você a lista dos benefícios que a associação que ele faz parte lá trabalha. Então ele precisa mandar para você essa lista de benefícios para você poder fazer uma avaliação daquilo que você necessita. Eu sei que quase todas as associações de proteção veicular elas oferecem a cobertura completa como sendo a melhor opção, mas nem sempre a cobertura completa, dependendo do tipo do perfil da pessoa, ela vai ser a melhor opção, porque a cobertura completa ela tem um valor um pouco mais elevado do que as outras coberturas aí separadas. Como por exemplo, muitas pessoas, tem algumas pessoas que andam de moto, elas preferem ter apenas a cobertura de roubo e furto, porque para ela, uma moto é leve, se acontecer algum problema da estrada, acontecer de furar o pneu da moto dessa pessoa, ele
ele consegue ir empurrando a moto até uma oficina, uma borracharia mais próxima. Então, ele não precisa passar por aquele tempo de acaso precise ter que chamar um guincho para poder levar a moto dele até a oficina ou borracharia mais próxima. Então, para ele não é interessante a cobertura de guincho, nesse exemplo que eu estou dando, como infinitos outros exemplos que eu posso dar aí. Então, essa pessoa prefere a cobertura de roubo e furto. Então, para ela não é interessante o restante da cobertura. Ela pode também só querer a colisão e não querer o roubo e furto, porque, por exemplo, tem gente que já tem instalado um rastreador. Ela coloca já um rastreador lá no veículo dela, então ela não tem essa preocupação e só quer a cobertura de colisão. Então você tem que meio que avaliar, de acordo com sua necessidade, se a cobertura completa ela já vai ser o suficiente para você, porque às vezes você pode pagar um pouco mais caro por algo que você não vai utilizar. Então sempre é bom, logicamente, você avaliar se vale a pena escolher aquele tipo de benefício. Então isso aí é algo bastante importante para você avaliar numa associação, porque cada associação, eu sei que ela tem um padrão aí. A maioria das associações tem a cobertura de colisão, roubo e furto, cobertura de vidros, isso é bastante importante, a cobertura de vidros. Na assistência 24 horas tem o Gearbox, tem associação que oferece de 100 km, 200 km, 1000 km, ilimitado, varia para cada uma, mas é bom você, quando for fazer a contratação do serviço, você avaliar lá quais são os benefícios e fazer uma comparação entre uma e com outra. Então, logicamente, aqui tem mais, é sempre melhor, porém, lembre-se do que eu falei, nem sempre a cobertura completa, ela vai se encaixar perfeitamente com a sua necessidade. Então, você tem que ir olhando ali, fazendo as comparações entre os tipos de benefício. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica que eu dou é você avaliar quanto tempo essa associação ela tem de mercado, porque é bastante importante você verificar quanto tempo ela tem de mercado por conta da questão de inexperiência. Eu recomendo você ver as associações que tem acima de 6 meses aí de abertura. Eu sei que tem associação também que ela, quando surge no mercado, ela surge com uma inovação muito boa, às vezes surge com um tipo de benefício aí diferenciado, e são associações que vêm com uma ideia, uma entrega de ideia bastante aí bastante inovadora para o mercado, e você fica bastante tentado de fazer a proteção com esses tipos de associação que estão iniciando. Mas é interessante você procurar as associações que já têm um pouco de experiência no mercado, de 6 meses para cima. Então, aquelas associações que tem 1, 2, 3 anos, é interessante você ver. Mas também, falando da dica número 1, é interessante você ver aí os tipos de benefícios que ela oferece. A terceira dica que eu dou é você ver qual um amigo, conhecido, alguém que já tenha algum tipo de proteção veicular, alguém que faça parte da proteção veicular que você está escolhendo, você ali está meio que indeciso. É interessante você perguntar a essa pessoa, ter um feedback dessa pessoa, se enquanto ela esteve lá ou está lá, ela está sendo bem atendida, todas essas licitações que ela precisou, no momento que ela precisou, foram atendidas. Então isso aí são elos importantes para você ter essa tomada de decisão, porque um bom suporte, uma boa experiência que a associação passa para você, isso é uma chave para você tomar essa decisão, porque não adianta ter vários tipos de benefícios, vários tipos de cobertura, se a associação ela não tem um bom suporte. Então você precisa buscar por esse bom suporte. Você precisa perguntar se ela tem realmente o 24 horas, sempre está ativo, se tem uma demora grande para poder fazer o atendimento. Então isso são pontos chaves de você tomar essa decisão de escolher qual a melhor associação de proteção veicular para você proteger aí seu veículo. Inclusive, eu vou deixar aqui desses lados aqui um card para um vídeo que eu falo sobre qual é a diferença entre proteção veicular e seguradora.
Nesse vídeo aí você vai ter algumas dúvidas, se acaso você tiver, qual é a melhor opção de você escolher, se é proteção veicular ou seguradora. Então veja esse vídeo aí que eu deixei no card, é bastante interessante, você vai gostar, pode ter algumas dúvidas suas se você ainda pensa ir para seguradora ou pensa ficar com a proteção veicular. A quarta dica que eu dou é sobre o site do Reclame Aqui. Ela é uma ferramenta, o site do Reclame Aqui é uma ferramenta bastante interessante para você realizar pesquisa e saber se aquela associação ela vai conseguir cumprir com as expectativas que você tem sobre ela, sobre os tipos de serviço. Então, lá no site do Reclame Aqui, eu vou deixar até um vídeo aí mostrando como é que utiliza a ferramenta, mas ela é bem simples. Você lá no Reclame Aqui, você consegue ver o histórico de reclamações que teve sobre aquela associação. Você pesquisando lá pelo nome da associação, você consegue ver o histórico, você consegue ver a quantidade de pessoas que reclamaram, então você consegue ver se foi respondido, se conseguiu ser resolvido aquela reclamação que aquelas pessoas fizeram lá no site do Reclame Aqui, e você vê também uma pontuação, um ranking, se é bom, se é ótimo. Então o site do Reclame Aqui, ele consegue entregar para você umas boas noções da escolha que você tem a fazer, de qual a melhor associação de proteção veicular você vai escolher. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mas lembrando que, dependendo da quantidade, se você vê que é uma quantidade, vamos supor, de 100, 200 reclamações lá, você também tem que avaliar, não é só a quantidade, tem que avaliar o tamanho da associação. Porque, logicamente, se uma associação ela tem aí por volta de 100, 200 mil pessoas, vai ter sim uma quantidade ali mínima de reclamações, às vezes por alguns benefícios específicos. Então, mas o importante mesmo não é somente ver a quantidade, você precisa ver se aquelas reclamações elas foram solucionadas, e lá no próprio site do Reclame Aqui você consegue ver essa informação. Então, por ali você tem um feedback das pessoas sobre uma avaliação que ela tem sobre aquela associação. E também tem associações que nem possuem reclamações. Essas são as mais interessantes de você fazer parte. Porém, você precisa, como eu citei anteriormente na outra dica, você precisa ver quanto tempo ela tem no mercado, porque se ela não tem nenhuma reclamação, ela possivelmente ela pode estar aí há pouco tempo no mercado, mas isso não é bem uma regra, não quer dizer que toda associação ela vai ter uma reclamação lá no Reclame Aqui, mas é um site bastante interessante para você fazer uma pesquisa de qual é que dá o melhor atendimento. Então lá você consegue ter essas noções, entendeu? Então é interessante você entrar lá no site do Reclame Aqui, pesquisa lá no Google, coloca o nome da associação que você consegue ter os resultados aí, o feedback do pessoal. Minhas recomendações de você escolher uma associação de proteção veicular é você ver com calma, pesquise com calma, veja certinho se ela está cumprindo com o que ela promete, com o que ela entrega, veja quais são os tipos de benefício, se ela consegue também entregar certinho, se cumprir com os prazos. E eu vou dar até uma dica bônus para você. Veja as redes sociais dela, dessa associação. Veja lá como tá a situação, se ela consegue entregar lá nas redes sociais. Ela mostra que fez o ressarcimento dos valores lá dos veículos indenizados do pessoal, se ela conseguiu pagar os roubos e furtos, se ela conseguiu aí cumprir com o que ela promete, porque muitas das vezes você vê nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, TikTok, você vê essas empresas publicando. Então é interessante você dar uma olhadinha lá nas redes sociais. É uma boa ideia. Isso tudo que eu passei, todas essas dicas que eu passei, você consegue facilmente e rapidamente, consegue fazer essas pesquisas rápidas. Então é interessante você fazer isso antes de tomar a decisão de qual a melhor proteção veicular, porque você vai escolher. Então essas dicas eu acredito que vai servir bastante para você tomar como base e em tomar essa decisão. Então as indicações, é muito bacana você ter indicação de pessoas, mas também observe todos esses outros pontos que eu contei aqui para você.
Então, faça a escolha com sabedoria, analise bem qual o tipo de associação que você vai estar fazendo parte e veja a questão também de preço, porque é aquela coisa, né? Aquele ditado, o barato às vezes sai caro, então preste atenção também no preço. Bem, pessoal, eu espero que esse vídeo aí tenha contribuído aí na sua tomada de decisão, nessa análise que você vai fazer aí de qual a melhor proteção veicular aí que você vai escolher para deixar seu carro cobertado, que a gente sabe que a gente vive num país meio complicado aí na questão de violência, então é interessantíssimo, é importantíssimo você ter alguma proteção, ou proteção, ou seguro, ou qualquer coisa, mas não deixe de fazer a proteção do seu veículo, não deixe de deixar seu carro cobertado. Você batalha tanto para ter pagar o seu veículo, pagar o financiamento, pagar ele à vista. Você trabalha tanto, então você vai entregar isso para a bandidagem. Então cuide bem do seu veículo, do carrinho da sua motinha que você cuida tanto lá, não deixa de estar lavando todo final de semana. Então essas dicas que eu deixo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativando o sininho. E por hoje é só, valeu!